Bom, olá para você que está assistindo. Meu nome é João Pedro de Oliveira e hoje estou aqui para dar uma aula para você sobre fila, como requisito necessário para concluir a matéria de estrutura de dados 1. Bom, então bora lá. Bom, se você está aqui, provavelmente você já deve ter tido toda uma base a respeito de pilha e, e ponteiro, essas coisas dentro de estrutura de dados. Então, vamos primeiro para um basicão do que é a fila. A fila é uma estrutura de dados bastante usada em computação. Na estrutura da fila, os acessos aos elementos também seguem uma regra. O que diferencia a fila da pilha é a ordem de saída dos elementos. Enquanto na pilha, o último que entra é o primeiro que sai, desculpa, que seria o LIFO, last in, first out. Na fila é diferente. Vai ser o primeiro que entra é o primeiro que sai, ou seja, vai ser o FIFO, que é o first in, first out. Aqui a gente tem uma imagem que mostra bem como é que é isso. Ó. Entrou o primeiro que entrou, saiu, é o primeiro que sai, entendeu? Primeiro que entrou, assim como uma fila normal. Você vai no banco, vai na lotérica, vai ser desse jeito que vai funcionar a fila. Aqui a gente tem algumas operações básicas da fila, que é de criar uma estrutura de fila, de inserir um elemento no fim, que assim toda fila você insere um elemento no fim dela, né? Porque a fila você sempre vai estar atrás da pessoa que está já na fila. Deu para entender. Retirar o elemento do início, que seria quando, por exemplo, o cara terminou de pagar o boleto dele, ele sai. Verificar se a fila está vazia e liberar a fila, que seria liberando a memória. Aqui a gente tem uma representação da estrutura quanto a essas operações que eu falei. Então, primeiro ali a gente tem o type-def struct fila, que é a estrutura da fila em si. A gente tem a fila cria em cima do void, que é o ponteiro da fila. Aí tem o void insere, que é a função de incluir um elemento, certo? Void retira, que é a função de retirar um elemento. Int vazia, que é a função de verificar se a pilha está está vazia. E o void libera, que é para liberar a memória para você adicionar outras filas, certo? Podem ficar tranquilo que eu vou mostrar tudo isso na parte do código, vou explicar certinho. Aqui a gente tem uma explicação mais elaborada. A função cria, ela aloca dinamicamente a estrutura da fila, inicializa seus campos e retorna seu ponteiro. Ou seja, ela cria a fila, inicializa ela inteira e volta o ponteiro para o início. A função insere adiciona um novo elemento no final da fila e a função retira remove o elemento do início. Ou seja, se eu tiver lá com 4 elementos, o elemento 1, 2, 3 e 4, eu vou adicionar o 5, na hora que eu adicionar a função pela função insere, ele vai para trás do 4. E se eu usar a função retira, ele vai tirar o primeiro, que é o 1. A função vazia informa se a fila está vazia ou não. Para você ter na cabeça se deu certo. A outra função que é a libera, que ela destrói a estrutura, né? No caso, ela destrói a fila e libera a memória para você fazer uma nova fila, certo? Então agora vamos para a parte de código, que lá vai ficar bem visível isso que eu estou falando, né? Vou mostrar então para vocês uma fila normal, uma estrutura de fila normal, uma estrutura de fila com vetor e uma estrutura de fila com lista encadeada. Então, bora lá. Bom, eu estou aqui então já no online compiler, no caso. Por que eu estou usando isso aqui? Você se pergunta. Pelo simples fato que eu não tenho deve ser mais, então eu não tenho nenhum programa que compile aqui. Mas esse site que é muito bom, ele inclusive compila em várias linguagens. Se você tiver interesse, é esse link que está aparecendo aqui agora na tela. É isso aí. Então vamos lá, eu estou aqui com uma lista encadeada, uma fila encadeada aqui. Fila encadeada, não, uma fila, desculpa. Vamos lá então. Aqui ó, a gente tem as bibliotecas normais que a gente usa. E aqui vocês podem ver que eu tenho justamente o que eu falei no trabalho, que é o que? O void de inicialização da fila, o void de listagem, a parte que vai armazenar
os caracteres na fila e a parte que deleta. Aqui tem o contador. Aqui vai mostrar a próxima posição da fila, nesse int story. Aí esse aqui vai recuperar a posição na fila. E aqui tem um vetor que, né, maximiza em 100 caracteres, no caso. Aqui tem todo o código da fila, mostrando aqui, ó, entrada de dados na fila. Apaga a primeira entrada na fila. Isso aqui ele faz automaticamente. Eu vou estar mostrando os outros dois exemplos que vão ter uma tabela para você escolher o que você quer fazer. Nesse caso aqui você só vai adicionar mesmo, ó. Ele já está pronto para que você adicione o nome e depois ele só vai dar a contagem final para você. Vendo? Aqui ele vai alocar na memória com o malloc, vai guardar. E se não tiver nenhuma entrada, ele vai sair, ele vai finalizar a pilha assim que eu colocar um espaço vazio e der enter. Aqui é a listagem da fila. Você pode ver que está usando um for. Aqui é onde vai guardar os itens na fila. Olha lá, if, se você, né, tá guardando, a lista tá cheia, se passar de 100 caracteres. E aqui é para apagar o item da fila, certo? E caso não tenha nada, ele vai simplesmente falar que a fila tá vazia. Então vamos lá, vou rodar ele aqui, ó. Beleza, eu tenho aqui ele embaixo, já tá pedindo para entrar um nome. Então eu vou entrar aqui meu nome, João. Opa, pera aí, deixa eu tirar aqui. João. Tá pedindo um outro nome. Pedro. Maria. Valdisney. Joseph. Giorno. Opa, Girorno. Joski. Jojo. Beleza. Como eu tinha deixado lá em cima, se eu deixar o espaço branco e der enter, ele vai finalizar a fila, certo? Aí vai me dar aqui então, ó, tá aqui as entradas de nome que eu coloquei na fila. Aqui vai estar me mostrando os elementos da fila. Então tá lá, elemento 1 até o 8, que é o João, Pedro, Maria, Valdisney, Joseph, Giorno, Joski e Jojo. Você pode ver que é o first in, first out. E aqui, depois de aplicar o delete, que é o que? É aquela parte que eu expliquei, que o primeiro da fila é o primeiro que sai. Também, o primeiro que entra é o primeiro que sai, ou seja, João Pedro, o João entrou, o João sai. É como se ele estivesse pagando um boleto. Se tiver uma fila de pagamento, o João entrou para pagar, pagou, agora é a vez do Pedro ir. E aqui está o número de elementos que ficou restante nessa fila, que é o 7, né? No caso, que é o elemento 2 até o 8. Certinho? Então agora, bora para o próximo exemplo. Bora lá. Bom, estamos de volta então com o segundo exemplo. Nesse exemplo aqui vai estar usando mais do vetor e vai estar chegando a parte que eu disse sobre ter uma tabela para você escolher o que você quer fazer, certo? Então aqui a gente tem algumas definições e aqui está o código. O código dessa vez não é tão grande. Ó. Aqui a gente tem um menu, né, da opção, né, que vai ser o do fim, que vai ser de saída da fila, inserir um número, retirar um número e listar o conteúdo da fila, certo? Então tá aqui, ó, fila vazia, vai só mostrar que tá vazia, certo? Aqui tá inserindo um elemento, aqui retirando o elemento, certinho, listando certinho, beleza. Então vamos rodar ele aqui, certinho, para vocês verem ele no funcionamento, então, né? Bom, aqui está o programa rodando, então. Vamos lá. Vamos inserir, então, o número 3, inserir de novo o número 4 e inserir de novo o número 5. Beleza, inseri 3 números na fila. First in, first out, certo? Então vamos lá. Eu vou listar esses meus números e aqui estão eles, ó. 3, 4 e 5. Se eu usar da opção de retirar, retirou o 3. Por que retirou o 3? Ó, se eu listar de novo, 4 e 5. Porque first in, first out. O primeiro que entrou, o primeiro a sair. Igual uma fila de pessoas, igual eu estava explicando para vocês. Então vamos lá, retirar mais um. Saiu 4. Agora vamos listar. Opa, vamos listar. Só tem o 5. Vamos retirar mais um. Acabou, tirou o 5. Agora vamos listar. A fila está vazia. Ó, operação frustrada, fila vazia.
Então aí se eu der um 0 aqui, fim, certinho. Você vai mostrar como funciona a tabela então com vetor, certinho? Então bora pro último exemplo que vai ser com lista encadeada. Bora lá. Bom, vamos então aqui pro último exemplo, no caso, que é usando estrutura encadeada. Aqui a gente tem a declaração da estrutura e aqui a gente tem a declaração das funções, que foi aquilo que eu coloquei. Isso aqui é bem mais completo. Você pode ver que tem para incluir um elemento, criar a lista, incluir dois elementos, excluir um elemento, excluir o elemento tal da lista, verificar se a lista está vazia. O código é bem maior também. Aqui está os cases, no caso, né, que você escolher. Então vamos rodar ele aqui para ver. Vamos puxar aqui para cima. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que fazer no caso é criar, né, a lista. Então, bom, criamos a lista, certo? Está criado, então vamos incluir dois elementos na lista. Primeiro vai ser o João e as notas dele vai ser 2, 4, 5, 3. E o segundo vai ser o Pedro. E a nota dele vai ser 1, 7, 5, 3. Beleza, está adicionado. Agora a gente vai verificar, vai imprimir no caso, né, os elementos. Imprimiu, tem dois itens na lista, certo? Bom, então agora a gente vai fazer o que? Vamos imprimir o primeiro elemento. Tá aí o primeiro elemento, que é só o João, certo? Vamos botar aqui para voltar. Agora eu vou liberar a memória. Não, antes de liberar a memória eu vou excluir. Vamos excluir um elemento da fila. Excluir, certo? Agora a gente vai imprimir os elementos. Só tem o Pedro. Por que só tem o Pedro? Porque a fila exclui sempre o primeiro. Lembra? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, por último, vamos liberar a memória. Liberou, acabou. A gente acabou de destruir a fila. E vai fazer agora, vai falar que a lista está vazia. Certinho? Esse aí foi o último, no caso, né? O exemplo mais complicado aí e tudo mais. Tá dando uma repassadinha no código aqui só para vocês verem. Aqui tá pedindo as notas e o nome do aluno. Aqui tá todo o código explicando certinho qual a parte que imprime e tudo mais. Ele é bem grande, então dá para vocês pausar para vocês se vocês quiserem ver. Beleza? Bom, aqui estão então as referências do trabalho. Foi de onde eu tirei toda a informação sobre o que é fila e os códigos, no caso, para poder estar explicando para vocês, mostrando como é que funciona. Espero que vocês tenham gostado da aula, foi bem básica, porque é uma matéria que eu não entendo muito, para ser bem sincero para vocês, então eu tive que estudar um pouquinho ali para ver. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Um abraço e falou!